E por que os dois são os candidatos? Por que não outro em vez do Trump, por exemplo? Se ele tem uma reprovação tão grande. É que o problema, eu quero te ouvir sobre... No caso dos democratas, é muito difícil você, como partido, trocar um presidente que ganhou e está buscando sua reeleição, que é muito difícil. Já aconteceu isso em alguma vez? Opa, já o próprio Lyndon Johnson, né? Em 68, ele começou a candidatura dele à reeleição em 1968, tinha até o Bob Kennedy pai, que é assassinado depois de vencer a primária da Califórnia, mas ele estava muito desgastado com a guerra no Vietnã, ele era presidente em exercício, abre mão da candidatura dele ali já como um candidato anunciado, né? Ali ainda nas prévias, e se não me engano o vice dele, que é o Hubert Humphrey, assume no lugar dele e toma um sapé-caiaiá, no meu carioquês, do Richard Nixon, em 68. Vale a pena. O paralelo entre 68 com 2024 é interessante também, porque a convenção dos democratas, exatamente nesse ano, sim, olha só, onde teve um presidente em exercício que abriu mão da candidatura ali na iminência de ir para uma reeleição, foi um desastre de proporções bíblicas para os democratas. Teve um quebra-quebra, uma baderna sim, muito violentíssima ali em Chicago, onde por acaso, acelera na linha do tempo de 68 para 2024, será a sede da Convenção Democrata. Quantas décadas depois? Décadas a fio depois. O grande problema é que... E tem uma expectativa muito grande também de ter uma revolta muito virulenta de certos setores aí da base progressista democrata, especialmente pelo posicionamento do governo Biden ante a guerra em Gaza. Que aí pode ser... A grande questão é que horrível. A vice do Biden não é popular, é menos popular do que o Biden. Então, também não há assim, um grande talento por aí. Eu, pessoalmente... eu acho que teria sido muito melhor para o Biden dizer, talvez no ano passado, olha, isso aqui, eu agora vou completar meu mandato, aqui tem outro. Que é um ou ele, teve até também, gente falando assim, o Biden deve se colocar como vice de um outro candidato, mas tem uma questão que é a seguinte, a partir do momento que você é presidente, e nós fizemos na FGV muitas entrevistas de história oral com ex-ministros, ex-presidentes, e todos eles falam uma coisa, a maior dificuldade como presidente é você manter por perto alguém que te fala a real. Porque você tem tanto poder que todo mundo pede só puxa saco, os psicofantas. Você é o cara, tá no caminho certo. Porque você tem tanto poder, você com uma canetada, você vai mudar a vida de todos as pessoas. Um bom exemplo disso recente, podemos transportar essa análise que faz todo sentido para a situação do Lula 3. O Lula 3 comparado ao Lula 1. Dizem que o Lula 1 tinha Palocci, tinha o Guxiquem, tinha o próprio Zé Dirceu, tinha toda uma cúpula ali que era muito mais incisiva com ele, que foi responsável diretamente pela forma com a qual ele envelopou a campanha dele, que foi bem sucedida após 3 derrotas anteriores, em 2002, claro, com Duda Mendonça, Lulinha Paz Amor, Lulinha com terno Ricardo Almeida, barba feita, dando tapa no cabelo. Esse pessoal, que é muito bem documentado no documentário do Moreira Salles, o Entre Atos, né? Que é muito indicativo, representativo de toda a articulação que foi necessária. Esses caras, a maioria ou foram presos, defenestrados, ou, enfim, claro que o Zé Dirceu tá voltando pro game agora, mas o próprio Guxiquem morreu, eram pessoas que diziam não para ele, ou pelo menos tinham ascendência sobre ele. Agora a gente vê, talvez, ministros mais enfraquecidos, sem lastro pessoal, com menos peito para poder tentar botar um freio nele, e mais jovem. Então isso é o grande problema. Vai ousar quem é mais... Mas na questão do Biden não tem umas pessoas... Não tem que não tem ninguém mais velho que o Biden. Também tem uma outra... Eu acho que... eu tenho outra tese, né? Outra forma de olhar a situação. Eu quero muito ouvir o que você pensa. Ele está com 81. É o seguinte, assim, nos Estados Unidos, se eu sou, por exemplo, um assessor político, eu trabalho... eu vou trabalhar em um instituto de pesquisa, depois eu vou me especializar, eu vou ficar perto de algum candidato e eu vou ficar subindo com esse candidato. Certo. Então o Blinken, por exemplo, foi assessor de política externa do Biden por muito tempo. Então o Biden, ele foi assessor de política externa do Biden quando o Biden foi vice-presidente. O do Biden se torna presidente, chegou a hora do Blinken
para virar o ministro das Relações Exteriores. Secretário de Estado secretário atual. de Estado. Então, ele é um cara jovem e deve tudo ao Biden. Tudo. Depois desse período, nos Estados Unidos, geralmente a galera vai para o setor privado e vai ganhar dinheiro. Então, assim, quanto mais tempo você ficou perto do poder, mais você vai ganhar depois. Então, o Blinken agora tem o quê? 55? Então, ele, provavelmente, com nenhum outro futuro presidente democrata, voltará a ser secretário de Estado. Então, é a chance dele de brilhar, se construir, se projetar, deixar um legado histórico. Então, ele tem nenhum incentivo de dizer, presidente, vamos largar o osso, que já deu. Nenhum, porque o Biden tem uma chance de ganhar, ele pode ganhar. Claro. Eu acho que está muito apertado, assim, eu acho que o Biden tem uma ligeira desvantagem, mas tudo pode acontecer. Então, o Blinken tem a chance de ser chanceler por mais 4 anos, que para ele como eu disse, a grande chance. Então, todos os assessores do Biden dependem do presidente. Não é como no Brasil, por exemplo, alguns dos ministros do Lula, se o Lula renunciar amanhã, esses ministros têm futuro, porque eles têm o reduto deles, eles serão presidentes no futuro. Nos Estados Unidos é diferente, o gabinete são pessoas que não terão trajetória política própria. O ministro da Defesa, por exemplo, é um ex-general. Ele não vai se candidatar depois. Então a ascensão política com ele acaba se o Biden for para casa. Então se acaba produzindo aí uma dinâmica em que todo mundo vai proteger o Biden de qualquer coisa ruim. E o mesmo ocorre do outro lado. Então isso eu acho que para mim assim uma das dinâmicas principais que explicam porque mesmo você sendo um cara super experiente, mesmo se você vai pra rua falar com um cidadão, a vasta maioria não vai assim, ou eles vão falar, pô, você é um sacana, vai pra casa, mas aí você vai bloquear isso, ou as pessoas vão tirar selfie com você. Então você perde contato com a realidade, basicamente. É muito comum entre presidentes essa dinâmica. Acho que ficou um ponto. Boa análise. Eu acho que um ponto sem nó aqui, Oliver, ficou em relação a se ainda há tempo hábil e, claro, também margem de manobra política para tirar o Biden da candidatura dele. Claro. Que, para todos os efeitos, ele vai ser chancelado e como candidato democrata na convenção democrata que vai ocorrer em julho, em Chicago. Em Chicago. Só que tem eu acho que eles deram uma pista do que pode ser esse jogo que está em aberto na cabeça deles. O Biden, que estava sendo provocado incessantemente pelo Trump como alguém que poderia estar arregando de um debate e também estaria simplesmente sem nenhuma capacidade de ter controle sobre as suas faculdades mentais e encarar um debate de verdade, ele acabou tomando as rédeas depois de uma sucessão de notícias ruins e vendo Trump sob todos os holofotes e vendo que essa percepção de perseguição jurídica em cima do Trump acabou que estava backfiring, estava ricocheteando contra os democratas e só estava colocando o Trump contraproducente. E aí a campanha do Biden tomou as rédeas do assunto e propôs um debate, acho que dois debates. Mas o primeiro debate para ser dia 27 de junho, antes das convenções. Isso não tem precedentes. Nossa. E isso pode ser simbólico. Por quê? Porque se for um desastre, se for um cataclisma, se for um vexame, aí teria talvez um pretexto para tirarem ele da candidatura a tempo na convenção. O que para mim aí seria a pá de cal de vez nos democratas, porque mostraria um grau de desorganização e falta de confiança no próprio taco, que acho que seria o maior atestado de incompetência ante ao eleitorado americano. Mas isso é importante reforçar aqui. Tem uma comissão apartidária chamada, literalmente, um nome muito criativo, chamada The Commission on Presidential Debates. Sim. A Comissão de Debates Presidenciais. Foi fundada em 1987 e basicamente é um órgão suprapartidário que organiza os debates presidenciais e um debate vice-presidencial todo ano, desde 1988, na eleição do George Bush pai contra o Michael Dukakis, que foi o candidato democrata naquele momento. E essa organização foi bypassada dessa vez. É a primeira vez desde 88 que essa organização foi rechaçada, foi esquecida,
Foi que também, aliás, é um símbolo da erosão, assim, de uma certa... institucionalidade americana. Do sistema, assim. Meio que cada um por si, cada um jogando, sei lá, meio que pra torcida, tentando achar condições que sejam favoráveis para si. E a campanha do Biden meio que conseguiu o único cenário que seria plausível para eles terem condições minimamente favoráveis e controladas para o Biden não passar esse vexame. Ou seja, ele conseguiu estabelecer que vai ser na CNN, sem plateia, o que também não tem precedente, ou seja, sem influência externa, um controle rigorosíssimo da dinâmica entre os dois candidatos, ou seja, vai ter um gerenciamento de fala muito estrito, cronometrado, corta o microfone do outro, não vai ter aquela gritaria que foi aquele debate insano, caótico, que foi o primeiro debate entre os dois, que foi aquele shit show, desculpa aqui o francês. E, além disso, são 2 moderadores da CNN. Um desses moderadores, o Jake Tapper, que, até onde minha vista alcança, é um jornalista competente para estar onde está. Mas, há 1 mês e meio atrás, comparou falas do Trump com o nazismo. Será que esse cara realmente está em condições de ser um moderador, um árbitro imparcial num debate como esse? Eu deixo para vocês decidirem. A outra é Dana Bash, que é também uma repórter que tem ali seu pendor democrata, mas eu sinto que ela é um pouco mais objetiva nas interrogações. Vamos ver. Mas, só resumindo, o Trump foi colocado ali, ele foi encurralado, porque se ele não aceitasse, ele ia ficar com a pecha de frangote e arregão. E claro que ele teve que aceitar. Se o Biden tivesse que marcar isso, sei lá, 4 horas da manhã, no topo de uma montanha no Alasca, ele tinha que aceitar. Então foi checkmate. Eu também acho que o que importa, é claro que muita gente vai assistir se um vai passar mal, etc, aí terá um impacto, mas hoje em dia também, inclusive os próprios candidatos aprendem a fazer esses argumentos de uma forma que depois possa ser utilizado no TikTok. Cortes, claro. Então, assim, como haverá muitas pessoas que buscarão produzir material que projete um ou outro candidato de forma positiva ou negativa, mesmo uma performance ruim, a não ser que seja catastrófica, ela pode depois ser trabalhada também. Então... tipo o cara do Meteoro aqui fazendo os cortes dele depois, tentando passar batom no porco, dizendo que foi bem. Passar batom no porco. Tentar... Eu nunca ouvi isso na minha vida. Sério? Cara, eu já tinha ouvido? Super, claro. Lenny, essa é nova pra mim também. Passar batom no porco, tipo, melhorar. Você tentar dizer que o que foi um vexame foi um ato heróico. Ou que foi algo bom. Mas os dois contenção de danos. Contenção de danos. Aqui já tinham cortes dizendo que um venceu e o outro venceu. Claro, mas aí uma hora a verdade nesse caso, na minha opinião, foi tão avassaladora que aí a verdade chega às pessoas. Eu acho que só que vai ter muito disso.